Fala tu. Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias e simplesmente o livro de hoje é A Metamorfose, de Franz Kafka. Puxa teu banco para papear. Esse livro aqui me deixou muito intrigada desde a primeira vez que eu soube que ele existe. E isso eu meio que soube ali por volta dos meus... Relevo os barulhos de trânsito, porque eu tive que abrir a janela, tá meio abafado aqui hoje. Eu tive ali por volta dos meus 9, 10 anos, assim, que eu tive consciência de que o Kafka existiu e que a metamorfose, o livro, a história também. Eu devo isso à coleção Para Gostar de Ler, porque volta e meia os contos do Kafka aparecem nos vários volumes, né, da coleção. Então, muito obrigada, senhora Ática. E desde então eu fiquei me brigando comigo um dia eu terei de ler a Metamorfose. Pois esse dia finalmente chegou. Eu quis ler justamente no mês de outubro, que é considerado, né, o mês do horror, Halloween, não sei o que, lá. Mas, curiosamente, você não tem horror em A Metamorfose, nem terror. E assim, experiência minha, tá, pessoal. O que você tem em Metamorfose é pena. Como eu fiquei com pena do Gregor Samsa. Dó, compaixão, porque no fundo, o que acontece com ele, e é um acontecimento irreversível, é uma espécie, né, vamos chamar assim, de metáfora para aquilo que aflige a mim e a muita gente, que é o sentimento de inadequação. Quando a gente se dá conta de que a gente é um tipo de pessoa, um tipo de ser que já não é mais bem-vindo, que já não é mais tolerado, que já não é mais aceito. Acontecem coisas na nossa vida que a gente é tomado pela inadequação. E eu entendo a metamorfose como sendo uma forma de você concretizar isso que muitas vezes está dentro, sabe? Mas enfim, vamos ao enredo. Acredito que o que eu disser não será spoiler, porque, poxa, esse livro tem mais de 100 anos, por isso essa versão aqui que eu li é a versão da Antofágica, primeiro livro da Antofágica aqui no canal, há muitos outros ainda para chegar. E é uma versãozinha linda com as ilustrações do Lourenço Mutarelli, vem um cardzinho, coisa mais linda. E o início é isso aqui, vou mostrar para você. Espero que você consiga enxergar. Com as ilustrações do Mutarelli, começa o texto com uma das frases mais conhecidas da literatura mundial. Quando o Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. E ao longo do texto, o Mutarelli vai, de certa forma, representando essa mudança corpórea e apenas corpórea do Samsa. Então, o que a gente pode dizer? Num momento qualquer da vida, um rapaz de 20 e poucos anos, que é arrimo de família, no princípio da história a gente entende que seus pais têm uma dívida já há 5 anos, que é uma dívida que apenas o filho mais velho, ele tem uma irmã mais nova, apenas o filho mais velho trabalhando conseguiria pagar, e ele é caixeiro viajante. O Gregor Samsa mal para em casa. E aí, conforme você vai lendo, você vai percebendo que esse mal para em casa cria ali no seio familiar uma espécie de relacionamento muito superficial, tanto com os pais quanto com a irmã. Essa irmã dele, a Grethe, que na verdade são os dois únicos personagens que têm nome nessa história. É a sua melhor amiga. A Grethe é alguém de quem ele gosta muito, de quem ele é muito fã, porque ela é uma jovem inteligente, que sabe se expressar muito bem, uma jovem que tem um talento
muito grande para música, ela toca violino, isso segundo o próprio Gregor Samsa. E ele tem sonhos a respeito da própria irmã, com o dinheiro do trabalho dele, enviá-la para um conservatório de música, para ela não ter de trabalhar no comércio, não ter de trabalhar em coisas que afetem essa situação da sua própria criatividade. Os pais, a gente entende, pelas reminiscências de memória do Samsa ao longo do texto, a gente entende que os pais o tinham em alta conta, afinal de contas, né, ele levava a grana para casa, era ele quem ajudava a saldar a dívida que eles tinham com o patrão do Gregor. Importante, inclusive, falar disso. E nesse momento, do dia para a noite, que ao invés de acordar aquele ser humano de carne, osso, pele e cabelos, acorda-se uma carapaça dura, várias patinhas tremelicando no ar, uma grande antena para captar tudo que está ao redor. Quando isso acontece, tudo muda na vida da família Samsa. Tudo muda, e muda para pior. Você começa a perceber que aquele ter um filho em alta conta não era tão bem verdade. Aquela amizade toda da irmã e aquele cuidado tenro também não era bem verdade. Por quê? Conforme o tempo vai passando e essa mudança corpórea do Gregor não vai acabando, vai se tornando uma condição uma condição assim, aquela inadequação de ter um bicho monstruoso dentro de um quarto, aquele homem que trazia dinheiro para casa e agora não traz mais, os outros 3 vão ter que se virar para poder botar dinheiro dentro de casa. Inclusive alugaram um dos quartos que eles têm ali no apartamento para poder fazer dinheiro. Isso vai ser necessário e a presença do Gregor ali já não é mais tão bem-vinda assim. Até porque na cabeça da sua família ele já não é mais quem ele era, quem ele foi. Na cabeça da família agora ele é simplesmente um estorvo, um inseto monstruoso que está atravancando a vida de todo mundo. Então, meio que você se sente ali, você começa a perceber, no pior momento da vida do cara, a família, assim, né? No comecinho ainda fica chocada e o que aconteceu, e é bom que se diga que, na verdade, eles não descobriram logo de cara, abriram a porta e o viram assim, demorou um pouco a ele se dar a conhecer. Ele tentou falar, ele tentou gesticular, mas ele, em formato de inseto, ele já não podia mais se comunicar com palavras, não podia mais se comunicar com olhares. Dentro do inseto estava ali o Gregor todinho, intocado, mas o seu corpóreo, a sua forma vista, a sua forma concreta para o mundo já não lhe permitia que ele conseguisse transmitir tudo que estava sentindo, que ele também não gostaria de estar vivendo aquilo, que ele não teve culpa. Ele não teve culpa de se transformar naquela criatura. Ele não buscou aquilo. Se você está gostando desse vídeo até aqui, eu te peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e já deixa teu like antes que você esqueça, hein? Vai esquecer não. Então, ele ter essa rejeição da família, que vai acontecer à medida que a história passa, é desgastante, triste demais. Ele já passa mais a não conseguir comer. Ele passa... O quarto dele, que antes era todo asseado, todo limpinho, passa a ser um reflexo mesmo de onde insetos asquerosos, como ele estava, costumam viver. Então, assim, é uma derrocada. A vida do Gregor Samsa vai de mal a pior. O livro é curtinho, vocês estão vendo aqui. Essa edição, inclusive, tem a apresentação da Cora Ronay. É uma apresentação super curta, de
3 páginas. O livro é dividido em 3 partes, mas ele é bem curtinho, contando com as ilustrações do Lourenço Mutarelli. Basicamente, o livro começa da página 27 e nessa edição vai até a 204, mas por causa das ilustrações que eu estou comentando com você. Às vezes as ilustrações tomam a página, enfim. E logo depois a gente vai ter 2 pós-fácios, um com o próprio ilustrador, e ele trouxe aqui ele comentou uma situação que eu achei muito interessante. O parasita, né? O Gregor Samsa é o parasita daquela família. Ele agora está ali naquela condição de, como eu disse no início do vídeo, estorvo. Ele já não é mais um membro querido, o filho amado, que dava orgulho, o irmão admirável. Agora ele é simplesmente um parasita. Quantos de nós, em algum momento da vida, também não nos tornamos parasitas das nossas próprias famílias, dos nossos relacionamentos? É um confronto bem forte, bem forte. Depois a gente tem outro pós-fácil, As Voltas com Franz, do tradutor Petr Hrissati, que traduziu direto do tcheco, e ele faz aqui nesse texto dele, As Voltas com Franz, uma espécie de micro biografia do Kafka que eu achei bem interessante. Olha só, ele diz o seguinte: entre os grandes mestres da literatura moderna, Kafka sempre foi um nome de relevo. O tísico autor que escreveu a maior parte de sua obra conhecida em alemão, o judeu que, ao lidar com a religião, alternava ironia e tragicidade, o frustrado funcionário burocrático que apenas queria ganhar a vida escrevendo, o garoto que passou para a vida adulta enfrentando o fantasma gigante de um pai castrador. Essas são apenas algumas das imagens que refletiram os muitos Kafkas que existiram entre 1883 e 1924. Como todos nós, ele é múltiplo, complexo e vai além do estereótipo que lhe atribuem nos dias de hoje. E aí ele continua: Kafka era, antes de tudo, um rebelde. A gente olha aquela imagenzinha, né, do Kafka, normalmente, aquela pessoa sem uma expressão facial que revele mais da sua vida, é quase como se ele nem tivesse expressão. Pelo PT não é bem assim, não. Seu primeiro atrevimento foi se entregar com a abnegação à escrita, mas sem deixar de lado o dever de ser útil imposto pela sociedade, tanto de sua época quanto da atual. Ter um emprego, sustentar uma família, casar e ter filhos, mas marcar na lista de afazeres da vida todas as caixinhas vazias. Mas a despeito do comedimento, no fundo ele era um rebelde e nos deixou sem ter marcado várias delas, como casar, com todas as formalidades ao menos, e ter filhos, por exemplo. Morreu de tuberculose em um sanatório sem deixar descendência, mas não sem deixar um legado, ainda que a contragosto. Sua obra literária, uma das mais inventivas de seu tempo, fascina leitores até hoje. A gente aqui tem um livro em que a gente vai se defrontar com essa questão, talvez a questão mais profunda, né? Quando a gente se transforma por algum motivo, seja para o bem ou até seja para o mal, a depender do tipo de transformação, a gente pode ser amparado, pode ser aceito, como também a gente pode ser rejeitado. Nenhuma transformação, nenhuma metamorfose nos mantém. Nenhuma metamorfose, no fim das contas, é capaz de deixar as coisas todas como são. E ela não atinge muitas vezes somente quem está transformado, mas sim quem também está ao redor. Então fica aqui a minha indicação. A Metamorfose vai ser um livro que eu vou ter de reler daqui a algum tempo. Eu não vou conseguir abarcar todas as leituras possíveis desse livro em uma leitura só, eu tenho certeza disso. É um livro para ser realmente revisitado. E não por agora, não vai ser o livro que eu vou abrir de novo, não. Eu preciso de tempo para digerir, eu preciso de tempo para me
né, para entrar nesse imaginário aqui do Gregor Samsa e me sentir assim, pegando nas rédeas de pelo menos a grande maioria dos significados que possam ter a metamorfose. Esse livro foi publicado, ou pelo menos lançado, né, em 1915, então ele já tem mais de 100 anos, a morte do Kafka vai completar daqui 2 anos 100, e há outros livros do Kafka aqui nessa estante para serem comentados nesse canal, então aguarde. Eu vou ficando por aqui, agradecendo sua participação, agradecendo a sua visita. Eu espero que, não é bem, é como eu falo aqui sempre nesse canal, eu não faço resenhas cheias de textos de apoio, aquela coisa toda, porque não é a intenção. Eu comento a minha leitura, eu divido com você as minhas impressões, se tem alguma coisa que eu acho relevante eu trago de uma explicação externa, mas principalmente aquilo que eu sinto lendo, e se o que eu senti lendo te convenceu e ir atrás de A Metamorfose, vá atrás, você não vai se arrepender. E essa edição da Antofágica você encontra na Amazon. Vou deixar o link aqui para você, se você quiser ir lá atrás, achar. Você vai amar. A edição é muito caprichada, a capa com essa texturinha, todas as ilustrações são bem angustiantes. Enfim, eu não tenho do que reclamar de ter lido pela primeira vez nesse tipo de livro, estou bem satisfeita. Então fica aqui a minha indicação para você. Se você gostou, vou te pedir de novo, deixa teu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, para o YouTube poder entender que o canal é relevante. Deixa teu comentário se é a primeira vez também que você vai ler Kafka, se você já leu, quantas vezes você leu, o que você achou. Divide comigo a tua experiência, eu vou adorar saber. E eu te vejo no próximo vídeo, quando eu te trago uma nova história para contar. Um beijo.